Oi, gente, boa tarde. Minha cara não tá das melhores, mas enfim. Eu queria conversar com vocês sobre algumas coisas que a gente sente e que eu acho que às vezes a gente precisa, nesse momento de tanta publicização do eu, né, tanta divulgação de si nas redes e de compartilhamento de informações pessoais e tal. Eu acho que a gente pode se aproveitar desse espaço positivamente para falar um pouco de questões que são nossas, que nos tocam, que nos afetam e que de repente pode ajudar alguém que está ouvindo aí do outro lado. Esses já tem alguns meses que eu venho vivenciando uns processos assim de muita angústia, muita tristeza, processos que com certeza são decorrentes do momento histórico que a gente está passando no Brasil, né, e que tem afetado diretamente os profissionais da educação, os professores, estudantes universitários, bolsistas, e eu me encontro nessas categorias, né? Então, assim, a minha tristeza, né, a minha angústia, o meu mal-estar, ele vem sendo acionado por esse contexto, né, obviamente, porque é um contexto que realmente é extremamente paralisante, desmotivador, para quem passou anos da sua vida dentro de uma universidade e, e que não esperava que depois de 2 graduações, um mestrado, né, depois de um doutorado, enfim, e paralelamente, no meu caso, uma formação em psicanálise que eu venho fazendo, você se deparasse com a incerteza, né? Com a incerteza profissional. Né? Não incerteza do viver, porque essa a gente já tem por garantia de que as coisas da vida são incertas mesmo, né? E que a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas é algo que é assolador, né? De tirar mesmo o chão da gente, pelo menos o meu. E eu acho importante compartilhar com vocês, porque eu acho que nesses dias, sobretudo no domingo, eu comecei a estudar um texto, aliás, um tema que, a partir de uma aula que eu tinha que dar na segunda-feira, e eu comecei a transformar a minha dor, a minha angústia naquele momento em ação, né, de alguma forma. Poderia ter ficado deitado, poderia, enfim, apesar de que os graus, as gradações da angústia, elas são muito diferentes e elas são muito peculiares a quem sente, né? Então, quem sente a angústia, quem sente a tristeza, o mal-estar, é que sabe da dimensão do que é ser habitado por esse estado de desassossego que paralisa, né? Mas, ao mesmo tempo, me lembra também de uma coisa que Sueli Ronick fala muito, que é nesses momentos, nessas experiências de desestabilização, que a gente é afetado por esse mal-estar, a gente é tomado por esse mal-estar, né? E a gente fica habitado por uma zona, digamos assim, que a gente não sabe dar nome, né? É uma sensação que nos toma, que nos incapacita, né? Enfim, ela também nos ajuda a é preciso que a gente se lance nesse processo, né? Para que a gente consiga ver o que é que esse processo tem a nos dizer, o que é que esse processo está nos dizendo, o que é que ele está querendo nos comunicar, né? E eu acho que é bem isso que me interpelou a tentar pensar a questão do sintoma na psicanálise. Porque quando a gente está passando por uma situação dessa, as pessoas elas costumam dizer assim, elas têm uma resposta muito pronta, muito pragmática para a gente resolver os nossos problemas, como se nós fôssemos uma espécie de... da mesma forma como nós nos relacionamos com os objetos de consumo, né? Uma relação quase que utilitarista com as coisas da vida, a gente também aconselha as pessoas dessa forma. E muitas vezes esses conselhos eles vêm de pessoas instruídas, né, pessoas politicamente que se dizem politicamente corretas, de esquerda, que defendem as causas, né, os grandes universais, a defesa da cidadania, a defesa dos direitos humanos, mas que não conseguem ter empatia com o outro que está ali do seu lado, sendo habitado, digamos assim, por um mal-estar e não se implica nesse processo, né?
não consegue se implicar. Por isso que eu acho importante a gente, antes mesmo de não invalidando as formas de luta política, de ir nas ruas, de lutar por formas de opressão das mais diversas, formas de opressão das mais diversas, mas eu acho que a gente também tem que aprender numa perspectiva micropolítica, a aprender a lidar com as pequenas diferenças que nos cercam, né? Porque a gente, às vezes, tem um certo narcisismo nas nossas pequenas diferenças, né? A gente não consegue se colocar nesse lugar de desconforto para ouvir o outro, no lugar de escuta. Enfim, eu sei que eu sou uma pessoa que abstraio muito, mas eu acho que alguma coisa desse vídeo pode ficar de positivo para quem for assistir. Algumas palavras, algumas coisas, afinal de contas, eu iniciei a minha ideia de começar esses vídeos, que eu não sei se eu vou manter, é mais assim com o intuito de trabalhar mesmo a questão da elaboração do meu pensamento, de não trazer um pensamento pronto, mas ir formulando o pensamento de acordo com essa conversa, com esse diálogo que a gente vai tendo por aqui, né? E de criar um espaço mesmo de escuta, um espaço de diálogo. Então, esqueci o que eu estava falando, mas era alguma coisa, sim, então eu procurei elaborar uma aula, né, pensar uma aula que trabalhasse essa questão do sintoma na psicanálise, né, e fui ver, historicamente falando, como o sintoma vem sendo tratado pelo dispositivo médico e como a gente é herdeiro disso, como a gente naturaliza essa relação causal com a doença, com o sintoma, e como a gente só considera doença aquilo que se manifesta. Ou a gente patologiza tudo, a gente transforma tudo em doença, né? Ou a gente assume esse lugar, ou a gente não consegue entender o que o sintoma está querendo dizer, né? Através de falas repetidas sobre uma mesma coisa, né? Sobre repetições, sobre mal-estar, sobre angústia, né? Então, quando uma pessoa diz que sente alguma coisa e que a gente muitas vezes descarta isso como se isso não fosse importante, a gente descarta a própria subjetividade do outro, né? Porque o sintoma para a psicanálise é aquilo de mais original que o sujeito tem. Então, é preciso que esse sintoma ele seja colocado em linguagem e mesmo que seja algo repetitivo, algo que canse para quem, né, canse a pessoa que está ouvindo, mas imagina, se cansa você, imagine quem enuncia isso, né? Mas a psicanálise fala muito dessa questão de como, quando a gente fala, a gente, mesmo que o sintoma tenha uma questão, revele o sofrimento do sujeito falante, mas ele também goza à medida em que ele fala. Então, por isso que nós repetimos muitas estruturas, não só na análise, né, mas assim, a gente repete muito os mesmos discursos, as mesmas coisas, e provavelmente é aí que reside o nosso sintoma, nesse processo de repetição de estruturas das mesmas narrativas, né? A gente muitas vezes não consegue se sair dela. E quando você chega para alguém, ou para um profissional mesmo, né, um médico, alguém, ou então um psicólogo, sei lá, mais comportamental, ou até um amigo, muitas vezes o amigo, ou essa pessoa que ocupa esse outro lugar, ela não quer escutar o que você tem, o que você quer dizer, né? E ela vai buscando, assim, ao invés de ouvir o que o outro está dizendo em termos de significantes, dos significantes que o outro porta na sua linguagem, ou ela vai construindo significados para esses significantes. Por exemplo, o outro começa a falar um monte de coisa e ao invés da pessoa e tentando fazer com que o outro se escute, né, ou tentando entender esse encadeamento lógico que o outro vai formulando, ela vai se colocando num lugar de suposto saber e vai aconselhando o indivíduo. Por que você não procura um médico? Por que você não faz isso? Por que você não procura uma terapia? Claro que essa dimensão terapêutica, as pessoas elas dão esses conselhos, na maioria das vezes porque elas se acham na obrigação de falar algo bom, né? Algo bom para poder aliviar a dor do outro. Mas na maioria das vezes essa fala ela não tem efeito nenhum, né? O sujeito continua repetindo as mesmas coisas.
né? Então, já tô com 9 minutos aqui. Então, o que eu queria dizer com esse vídeo é só que essa minha descoberta de pensar o sintoma dentro de uma perspectiva não causalística, não causal, digamos assim, foi vinculado e foi construída pelos saberes médicos. O sintoma para Freud, na verdade, ele fala muito da originalidade do sujeito, da própria subjetividade do ser que fala, né? Então, essa experiência me ajudou a refletir um pouco sobre algumas questões que têm me habitado, que têm me tomado nesses últimos dias, e feito me perceber melhor no processo que eu estou implicado. E eu espero que também ajude vocês a se pensarem no quesito daquilo que a gente repete tanto, né? Que aí pode estar o nosso sintoma, e que a gente, ao invés de extirpar o nosso sintoma, como muitos fazem, né? Não nos escutando, dizendo que a gente está doente, mandando a gente tomar um remédio. No caso, se está doente, tem que tomar um remédio, tem que buscar um tratamento, ou então achando que é besteira o que a gente sente, ou então dizendo assim, tô aqui do seu lado, te apoio, mas mais por uma satisfação da própria consciência do sujeito, quando na verdade a gente sabe que esse trabalho de implicação com o outro, com o discurso do outro, é um trabalho que dura uma vida, é trabalhoso, né? Por isso que Lacan falava, né, que o psicanalista paga com o próprio corpo, porque escutar não é fácil, né? Toda escuta é uma escuta orientada, né? Supõe que essa escuta ela parte de um lugar. Então, eu acho que é isso que eu queria falar hoje para vocês, né? Acho que é uma forma mesmo de desabafo, de construir espaços para a gente colocar algumas questões de forma muito solta, porque eu sou uma pessoa solta, assim, abstraio muito, mas eu espero que tenha contribuído de alguma maneira.